gente, boa tarde todo mundo que está em casa. Finalmente chegou o dia de Pentecostes. Quando a gente começou as nossas lives, a gente começou falando da Páscoa, falando de vestir a casa para a Páscoa, e depois de todas as atividades, as celebrações da Semana Santa, eu comecei falando que nós viveríamos aí mais um tempo dedicado ao Espírito Santo, a este aprendizado que Jesus ia nos passar durante 50 dias. E, finalmente, mais uma vez estamos aqui para falarmos deste tempo, deste dia que nós nos preparamos neste tempo. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Oi, Heloísa. Oi, Ângela Iglesias. Boa tarde. Boa tarde, Rívia. Luciana Santana. Cláudia, Vitor. Boa tarde, que saudade de vocês. Márcio Mariano, que saudade. Hoje eu vi o Márcio na feira. Que a gente não pode ficar falando coisa pessoal, particular, mas gente, a gente tá com tanta saudade de gente, que quando a gente encontra a pessoa é tão feliz, dá uma felicidade da gente sair por aqui assim rapidinho, ir ali comprar alguma coisinha e voltar e encontrar alguém conhecido, vocês não querem nem saber. Eu não sei se com vocês é assim também, né? Carla, boa tarde. Amanda, boa tarde. Amandinha, Marcivan, nosso companheiro aqui por muito tempo na missa das 5, cantando, tocando, toca saxofone na celebração da primeira Eucaristia. Márcia Moura, boa tarde, Márcia. Que bom que a gente tá aqui, né? Nos encontrando. Oi, Daniel, oi, Sofia. Sofia tá com o celular do pai dela hoje, do Daniel. Que boa tarde, Sofia. Boa tarde, sogro Benedito. Que saudade do interior, que saudade de todo mundo. Hoje eu estou aqui no meu cantinho e eu invadi a minha televisão. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu, como catequista, e eu acho que a maioria dos catequistas é assim, não gostamos muito desse negócio de lousa, de TV. A gente gosta mesmo é de fazer as coisas com as mãos. Eu acho que o sonho de toda catequista é ter um armário, o maior da paróquia. O maior lá da igreja seria da catequese. E dentro desse armário ia ter assim de tudo, gente, tudo. Como eu vou falar dos dons do Espírito Santo, e são 7, eu fiquei pensando que só falar para vocês ficaria uma coisa assim, fala, né? Então depois a gente vai colocar os dons aqui pra gente ir meditando cada um deles. Se nós estivéssemos em um ambiente catequético, nós faríamos com as crianças no chão, ou cada uma ia segurar um cartaz, cada uma ia escrever o dom, cada uma de vocês ia falar o que aquele dom remete e por aí vai. Catequista gosta disso. Algo que sempre nas turmas de catequese a gente ouve às vezes dos pais e das mães, das famílias, né? Por que a catequese não explora mais recursos audiovisuais? Primeiro que a igreja tem as suas limitações, né? E depois que a gente, assim, na medida do possível, a gente encontra um ou outro conteúdo para passar para eles nesse curto espaço de tempo que é o sábado à tarde, que é o nosso encontro. Mas tirando isso de lado, a gente gosta mesmo é desse envolvimento. Eu costumo falar assim, que a catequese é exatamente o reflexo de como Jesus passou por aqui, reunindo-se com os amigos e conversando muito tempo e fazendo muitas coisas, muitos gestos. E é por isso que a gente, né, catequista, gosta mesmo é de sentar no chão, ou de falar, ou de, mesmo que passe a tarde inteira em pé,
ali com as crianças, mas a gente gosta de envolver. Mas hoje eu falei, não, eu vou ter que usar esse recurso, porque se eu fosse colocar as faixinhas aqui, ia ficar difícil de vocês visualizarem. Fiquei pensando nisso e aí coloquei aqui hoje um ambiente diferente, tá bom? Quem mais entrou aqui? O Fernando, pai do Miguel. Oi, Miguel, saudade de vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui com a gente. 15%. Todo mundo tá. Estamos em casa. Bom, gente, vamos rezar. Este espaço, né, de catequese, essa forma de apresentar a catequese que eu falei, de nós colocarmos nomes e levarmos a vela, a flor, chama-se mistagogia. É a pedagogia do mistério. Então aqui tem um pouquinho dessa pedagogia do mistério. A flor que remete à natureza, ao Deus Criador, a luz de Cristo, o símbolo do Espírito Santo, a cor vermelha, que é a cor da liturgia de Pentecostes, a cruz, que é o símbolo do cristão. Então, e é assim que a gente se organiza, se prepara e entra no clima de oração, quando a gente entra e vê tudo isso e nos vai remetendo a tudo que nós aprendemos do nosso jeito cristão. Bom, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, falando do Espírito Santo, eu quero pedir especialmente para Deus Pai que nos conduza, que nos faça entender essa ação do Espírito Santo em nós todos. Essa ação do Espírito Santo que nos move, nos alimenta e nos faz caminhar. Que a gente saiba reconhecer tudo o que foi transmitido, vivenciado neste tempo pascal, que daqui para frente, assim como foi desejado ali por Jesus e por seus apóstolos, que a igreja se tornasse nova, que ela seja nova em cada um de nós hoje também. Amém. Hoje nós vamos refletir duas palavrinhas, dois momentos. O primeiro é o momento do evangelho mesmo do dia, do evangelho deste final de semana, de domingo. Ele tem um pedacinho que a gente leu lá no comecinho do tempo pascal, mas tem uma outra forma de nós vermos, uma outra forma da gente nos alimentarmos dessa palavra. Vamos ver. E tudo a ver com o tempo também que a gente está passando. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Gente, desculpa. Eu vou ler João, capítulo 20, 19 a 23, tá? João, capítulo 20, 19 a 23. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor.
Olha só, gente. Lembra desse trechinho? Quem lembra aí? Vamos ver quem que vai colocar aqui. Lá no comecinho, depois da continuação dessa história, qual é a continuação dessa história? Essa história continua essa palavra continua com a historinha do discípulo lá do Tomé, que não estava ali na hora, faltou no domingo, lembra? E ele perdeu quando Jesus esteve ali com ele. Mas essa introdução aqui nos fala que era o primeiro dia da semana e as portas estavam fechadas. E eles estavam celebrando com medo dos judeus. Eles estavam reunidos, mas eles estavam com medo dos judeus. E como é que nós estamos vivendo hoje? Fechados em casa, saímos só o necessário, com medo de algo, né, uma doença, procurando nos cuidar e tudo mais. E aí, durante esta semana, foram acontecendo aí, por parte das autoridades, alguma movimentação para começar a mudar essa situação. E será que nós não estamos com este mesmo sentimento? Como estão os nossos sentimentos hoje? Nós estamos tranquilos? Nós estamos com medo? Ou nós estamos preparados? Ou vamos começar a nos preparar? Eu acho que essa palavra vem justamente para que a gente comece a se preparar. Tanto para voltarmos a viver em sociedade, com as atividades mais corriqueiras que sejam, de correr ali rapidinho, mas com uma tranquilidade e sem medo. Então, vamos nos prepararmos para que isso aconteça. Porque o medo paralisa, o medo nos impede de viver. Então, nós vamos transformar este medo em precaução, vamos pensar dessa forma. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma roda de amigas aqui pelo grupo, de um grupo que eu tenho, falando justamente disso, de como é vivermos nessa situação. Às vezes coisas que a gente acaba exagerando, acaba colocando algo que não era bem daquele jeito, e o medo faz com que nós fiquemos em casa, com que a gente deixe de fazer as coisas, ou seria uma precaução. Às vezes uma precaução até excessiva, mas que no momento ainda é preciso, tá? Então não deixemos que seja medo, vamos pensar em precaução. Porque Jesus disse aqui que recebam o Espírito Santo. Então todos nós recebemos o Espírito Santo. Lembra quando eu falei lá, a gente recebe no batismo, nos sacramentos, os adultos renovam este sacramento quando fazem a crisma, quando são crismados, quando recebem o sacramento da crisma. E quando a gente vai na igreja, quando a gente se alimenta da palavra, quando nós rezamos, tudo isso nós nos alimentamos deste sentimento de que Jesus está conosco e que o Espírito Santo que nos move e nos transforma e nos leva a perder este medo, tá bom? Então, vocês viram como essa palavra tem uma outra forma de se apresentar para nós nos dias de hoje. E eu acho que ela veio bem propícia nessa semana. Eu fico assim encantada, gente, quando me perco aqui nos meus pensamentos, nas minhas discussões aqui, né? Como é que fala? Vozes na cabeça, né? Com as minhas vozes na cabeça, discutindo comigo mesma, e de repente eu falo, opa, vou parar e vou rezar, vou parar e vou meditar a palavra, vou ver o que ela tem para me dizer. E olha só, não é? Ela veio mostrar para algo que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Então nós vamos participar dessa missa amanhã em casa, onde a gente estiver, com essa esperança, com essa leitura dessa palavra, de que a gente vai conseguir aí em breve estar caminhando, superando e voltando à normalidade.
tempo. Essa semana teve a novena. E ele tem o dia dele, né? O Pentecostes. Pentecostes significa 50º dia. É o 50º dia depois da Páscoa. Caiu justamente no domingo agora, 31 de maio. 31 de maio. Aí nós vamos refletir sobre os dons do Espírito Santo. Vamos dar lá pra mim. Os 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria, inteligência, fortaleza, santo temor a Deus, conselho, piedade e ciência. E aonde, né, de onde veio, né, os dons do Espírito Santo? De onde vieram? Como é esse negócio de dons do Espírito Santo? Às vezes, lá na catequese, os catequizandos, né, perguntam pra gente, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Sempre tem, é lógico, tá tudo aqui, tá tudo escrito. A nossa receita de cristão está aqui. Nosso diário de cristão. Sobre os dons do Espírito Santo, está lá em Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E lá no capítulo 12, depois vocês leiam em casa com calma e começa justamente assim, sobre os dons do Espírito. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que quando eram pagãos, se sentiam irresistivelmente arrastados para ídolos mudos. Por isso eu declaro a vocês que ninguém falando sob a ação do Espírito de Deus jamais poderá dizer, maldito Jesus. E ninguém poderá dizer, Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Nós dizemos Jesus é o Senhor. Então nós já estamos vivendo e realizando-se sob a ação do Espírito Santo, sobre todos esses dons manifestados aqui. E aí, como que é? Será que eu tenho todos os dons? Será que eu fui assim presenteada com todos os dons? Será que a gente consegue reconhecer em nossa humildade o dom no próximo? Será que a gente admira e fala, eu queria tanto isso para mim, mas eu não consigo? Então a gente vai refletir sobre cada dom e depois, com calma, a liçãozinha de casa e o compromisso de vocês é tentar se descobrir-se nos dons. E aí depois essa palavra continua assim, olha. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. A outro, ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé, e a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito quem realiza tudo isso, distribuindo seus dons a cada um conforme ele quer. E a palavra continua falando que assim como nós temos diversos dons, cada um nos servindo de uma forma, se manifestando de uma forma, nós também temos um corpo, mas nós temos diversos membros. As mãos servem para pegar, o braço serve para ajudar, aqui a mão, o pé para caminhar, a cabeça para pensar. E se fosse tudo separadinho, de nada serviria. Não é? Então, um dom completa o outro. Por isso que pode ser que a minha amiga tenha a manifestação de um dom mais claramente, mais explícito do
tenha algum outro. E às vezes a gente fala assim, ai, eu queria ser tanto como ela, e não se reconhece no dom que a gente tem. Porque também, como um membro completa o outro, uma pessoa completa a outra. Você já imaginou se todos tivessem apenas o dom da sabedoria? Olha só como que ia ser, né? Todo mundo sabe tudo. Não ia ter nem graça conversar. Ah, todo mundo é forte, corajoso, não tem aquele medo. Também não teria conversa, porque, não dá, né, gente? Então, um completa o outro. E aí, o que a gente tem para falar de cada dom? Sabedoria. A sabedoria, será que é saber tudo? Sabedoria humana é reconhecer a sabedoria que vem de Deus. Nós somos sábios porque Deus se manifesta em nós através do Espírito Santo. E ser sábio nos permite entender como eu vou usar a minha sabedoria. Eu não posso usar a minha sabedoria para se aproveitar do outro, né? Às vezes a gente passa por essa situação assim, né? Eu fazendo a novena de Pentecostes essa semana, fiz 2 dias lá e ali a gente estava conversando sobre isso, né? Às vezes a gente se aproveita das situações, sem perceber, nós nos afastamos da santidade e com isso a gente faz com que a gente não esteja usando esse dom de sermos sábios. Não tem essa necessidade. A inteligência ou o entendimento. Tem aí 2 situações. Inteligência e entendimento. A inteligência nos faz capaz de revelar as verdades naturais. Mas pode ser que uma pessoa inteligente não tenha o dom do entendimento. Por exemplo, a gente sabe que para o carro funcionar eu tenho que dar a partida lá na chave. Opa, eu sou muito inteligente. Eu peguei a chave do carro e dei a partida e pronto. O carro saiu andando. Mas o que levou, né? A faísca, bateu não sei aonde, não sei onde pistão, mexeu não sei o que, trabalhou o motor, virou lá e o carro andou. Eu sei que se eu colocar fermento no bolo, o bolo vai crescer. Ai, como eu sou inteligente, eu sei, mas eu entendo a reação química do fermento e tudo mais. Então nós temos que usar a nossa inteligência com o entendimento que vem de Deus, que provém de Deus, nos alimenta com o Espírito Santo, para que a gente consiga também usar esse dom. Fortaleza, coragem que vem de Deus, para enfrentarmos as tentações da vida, do mundo, nos afastarmos do pecado. A fortaleza faz com que a gente também consiga se afastar das tempestades da vida, todas essas tribulações, todos esses sentimentos, todas essas situações que acontecem. A fortaleza nos faz fortes para viver, para nos alimentarmos da palavra e conseguirmos conduzir as situações, né? Nos levarmos combatentes aí para o final feliz das situações. Temor de Deus. Aqui está escrito santo temor a Deus. Temor a Deus. Aí a gente fala assim, mas eu preciso temor, né? Eu preciso temer a Deus. Eu tenho que ter medo de Deus? Não. Eu tenho que temer a Deus como aquele pai que olha para o filho, que cuida do filho e que não quer que o filho se afaste dele. Então, se eu viver nos ensinamentos, se eu viver ali uma vida de respeitando os mandamentos, eu vou estar manifestando o temor a Deus em atitudes boas. É como um filho obediente, né? O filho tem medo do pai? Não é um medo, né? Falar, você tá com medo? Às vezes a gente
fosse ali uma criatura invadindo, né, aquela outra pessoa. Não, mas ele tem esse temor, fala, poxa, eu pisei na bola, eu sei que meu pai e minha mãe vai puxar a minha orelha, né? Então é o mesmo temor a Deus. Agora, se o filho tá lá de boa, fazendo tudo certinho, precisa? Não precisa. Então é assim que nós vivemos o temor de Deus, temor a Deus. E nos afastando do pecado, naturalmente esse dom se manifesta. Conselho. Conselho, sermos conselheiros, sermos bons conselheiros, para auxiliar o próximo com pureza e sinceridade. A gente costuma falar que se conselho fosse bom, a gente não dava, não é? Mas as mães têm ali... Como que o conselho se manifesta nas mães? As mães já ensinam os filhos desde pequenos a rezarem, ensinam que é bom ir para a igreja, ensinam como se comportar educadamente, são conselhos. Então, desta forma que nós vamos olhar para este dom de conselho. E fazendo com que a gente, como que eu posso dar conselho para o próximo, dar conselho ao outro? Se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Como é que eu posso? Por exemplo, aqui na paróquia tem a pastoral da escuta. São algumas pessoas que se dispõem a escutar gratuitamente o outro. Então eu estou ali angustiada com alguma situação que eu estou vivendo, eu procuro a pastoral da escuta. Essa pessoa que me ouve, ela vai ouvir tudo que eu tenho que falar e vai conversar comigo em forma de conselho, tentando ali resolver essa situação, fazendo com que, me aconselhando, olha, eu acho melhor você procurar um padre, eu acho melhor você procurar uma ajuda profissional. Então, quando a gente fala de conselho, é nesse sentido. Não é aquele conselho de falar assim, vai lá e faz isso, né? Ficar buzinando ali, aquele conselho ali de, às vezes até com uma pontinha de inveja, né? A gente sabe que deveria ter falado alguma outra coisa, mas não rola. Então, não. Vamos pedir o dom do conselho bom. Este conselho de se colocar no lugar do próximo, para viver aquilo que ele está vivendo, ou desejando que ele melhore nos caminhos de Deus, fazer com que nós sejamos bons conselheiros. Piedade. Piedade, estava aqui pesquisando e tem assim uma visão de que hoje existem poucas pessoas piedosas, poucas pessoas devotas, que vivem a vida ali no caminho da religião, se expressando publicamente como ela vive a religião. E acabam sendo até pessoas que, às vezes, com as atitudes delas, passam para os outros uma forma de que nossa, é mó beata, é ridículo ficar fazendo isso, mas será que vive desse jeito mesmo em casa? Coloca todas essas maldades aqui na nossa cabeça. Mas não, a piedade é algo bom de se viver. É algo que nós temos que nos exercitar muito. Nós devemos rezar, nós devemos procurar viver uma vida mais perto de Deus, nos afastarmos dos bens materiais, sermos mais piedosos. Pedir a graça de Deus para cumprir o que está escrito. É assim que nós vivemos o dom da piedade. E se de uma forma ou de outra as pessoas parecem ser exageradas nisso, que se exagerem mostrando que estão rezando demais, né? Melhor que seja assim. Tive um amigo que passou por uma situação muito difícil e ele já estava ali numa situação muito difícil, perdeu o emprego e tudo mais. E aí foi convidado a participar, ele e a mulher, dos encontros de casais da igreja. E quando ele foi se confessar, ele falou: padre, eu estou com vergonha, porque eu só vim procurar a piedade, eu só comecei a viver a piedade depois que eu comecei a ter essa vida aí de
sem rumo, né? Sem saber o que fazer. E o padre respondeu para ele: ainda bem que você veio aqui, porque você poderia ter ido procurar outras formas de viver. Poderia ter ido ficar aí, sei lá, né? Entrar no alcoolismo ou sair de casa, porque tem gente que se desespera tanto, acaba buscando o lado material e não o lado espiritual. Então vamos viver a piedade dessa forma, procurando nos unirmos, né? Vivenciarmos as escrituras. E a ciência? A ciência nos torna capazes de aperfeiçoar a inteligência, onde as verdades reveladas e as ciências humanas tornam-se simples. Todo saber vem de Deus. Se o mundo nos admira por algo que nós temos de bom, algum dom que se manifesta, eu não devo me sentir tal. Eu devo agradecer e dar glória a Deus. Então, eu recebi um elogio, mas eu tenho a ciência, a capacidade de reconhecer. Muito obrigada, você me elogiou, mas por dentro eu agradeço a Deus. Graças a Deus, eu consegui com que eu fosse manifestada aos olhos dessa pessoa dessa forma. E é assim que a gente vive o dom da ciência, que a gente manifesta o dom da ciência. Mas eu li lá na palavra e falei que cada dom pode, cada um recebe um dom. Na verdade, todos os dons estão presentes porque são dons de um mesmo Espírito, os dons do Espírito Santo. Mas eu faço com que ele se manifeste em mim. Eu trabalho para que ele se manifeste em mim sob a ação do Espírito Santo. E me sobressaio em um ou outro, né? E assim também todas as pessoas, tá bom? Eu ouvi uma forma de... eu li hoje, uma amiga minha me mandou uma homilia de um padre lá da Canção Nova, o padre Roger, falando do Espírito Santo. E aí ele fala como viver o Espírito Santo nos dias de hoje. Nós vemos tantas, né? Hoje assim, acho que começa agora, às 4 da tarde, começou aí muitas lives católicas vivendo Pentecostes. Quando nós estamos podendo sair, a Arquidiocese faz um evento grandioso de Pentecostes. Muitas bandas, nós temos aqui pertinho o pessoal da comunidade Santa Inês, né? O Eleitos é de lá, não é? Missão Eleitos aqui da comunidade Santa Inês, aqui no Lausanne, que faz parte, eles estão aí inseridos nessas celebrações da Arquidiocese. O filho da Isabel, catequista, está no Missões Eleitos, o Vitor. Então a gente tem todo esse barulho. E aí a gente fala, está faltando algo, porque este ano não temos todo esse barulho, a não ser pela live, Não, gente, vamos viver o Espírito Santo também no silêncio. Nós não podemos nos entristecermos. Vamos aproveitar da melhor forma possível como está sendo oferecido, tudo que está sendo oferecido hoje. Ainda temos a novena, ainda temos a vigília. Então nós vamos viver, mesmo no nosso silêncio, mesmo só ouvindo, vamos vivenciar essa manifestação de Pentecostes, essa manifestação do Espírito Santo, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais alguém? A Rosa entrou agora? Não faz um tempo já. Elba! Que legal, Elba, te ter aqui! A Paula, Ana Clara, a Simone. O guarda Luizinho tá aqui com a gente hoje, que legal! Assiste quase todos os dias, a Janusa, o Eliseu. Que bom encontrar vocês aqui hoje, que bom passar esses momentos com vocês. Vamos ver aí até quando nós vivemos desse jeito e da melhor forma possível aproveitar que esses momentos nos façam aí um pouquinho mais felizes, um pouquinho mais próximo da palavra, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, vamos rezar agora, pra gente ir encerrando o nosso momento.
gente vai rezar hoje. Deixa eu ver onde que eu... procurar aqui, gente, uma oração que a gente reza na... Aqui, achei. A gente reza geralmente nas reuniões de paz, nos nossos encontros. A gente reza essa oração no começo. A Rosa falou que estava vendo em outra sala de vídeo, por isso que ela não estava aparecendo. A gente reza essa oração, mas assim, hoje a gente vai encerrar rezando essa oração aqui com vocês, para que essa oração seja palavras para a semana toda, para a nossa meditação aí, para o Espírito Santo depois, tá bom? E ela diz assim, olha: respirai em mim, ó Espírito Santo, para que todos os meus pensamentos possam ser santos. Agi em mim, ó Espírito Santo, para que meu trabalho também possa ser santo. Aproximai-vos do meu coração, ó Espírito Santo, para que eu só ame o que for santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que for santo. Guardai-me, pois, ó Espírito Santo, para que eu sempre possa ser santo. Olha quantas vezes nós pedimos ao Espírito Santo a santidade. A santidade nos gestos, nos pensamentos, na nossa caminhada. Amém. A Deise acabou de entrar. Oi, Deise, falei de você. A gente está se despedindo. Quem entrou agora, depois assiste aí depois vai para o YouTube no decorrer da semana. Assiste depois, o vídeo fica aí mais um tempinho disponível. E fiquem com Deus. Boa semana. Até a próxima. E vem Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.